Fala, minha gente, muito bom dia para você. Estamos no ar nesta quinta-feira, chuvosa na Grande Florianópolis. Como é que tá aí na sua região? Ao vivo para todo o estado, as notícias de Santa Catarina. Gabi, bom dia para você. Oi, Fernando, bom dia para você. Ótima quinta-feira para quem está em casa. Vamos juntinhos até a 1h15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Já, todas as informações do esporte. Segura aí, Dominique está chegando aqui no estúdio. Em alguns minutinhos você já vai conferir todos os resultados da rodada. Em instantes. Agora, a decisão da Justiça revoga a prisão preventiva do prefeito de Lages, Antônio Seron. Ele, inclusive, pode retornar à prefeitura. Eu vou subir a serra em instantes com mais detalhes e o Roberto aqui no estúdio analisa essa informação de agora da política catarinense. Saúde em apuros. UTIs do litoral norte do estado estão em situação bastante crítica. Algumas unidades chegam a 100% de ocupação dos leitos. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anuncia a abertura de 2.480 vagas em concursos públicos federais para todo o Brasil. Salários que podem chegar a R$21 mil. A gente preparou uma reportagem completa com todos os detalhes para você que é concurseiro e está de olho em uma dessas vagas. Chegaram as férias de julho e os papais de pets que vão viajar e não podem levar junto já começam a pensar onde deixar o bichinho de estimação, que afinal já é da família, né? A gente vai te mostrar uma opção muito bacana e divertida para eles. E no SCC Esporte, tudo sobre a Copa Sul-Americana. O Botafogo empatou a partida e mesmo assim conseguiu a classificação para a próxima fase. E esse tempo emburrado? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completa para você. Eu te conto se vai continuar assim ou se tem alguma melhora. Fique com a gente, estamos no ar. Ainda hoje a gente repercute aqui a declaração do promotor Paladino ao vivo, entrevista exclusiva concedida ao Primeiro Impacto aqui do Grupo SCC. As pontes que fazem a ligação ilha-continente correm risco de serem interditadas, pelo menos algumas faixas. Já imaginou o caos que seria? Vou repercutir essa informação do Primeiro Impacto e você vai entender o que está acontecendo nas pontes. Agora, vamos ver como é que tá a cara da quinta-feira, dona Gabi. Vamos lá, Fernando. A quinta-feira é meio empurrada, assim, em praticamente todo o estado, né? Aqui na sua tela você confere imagens de Joinville, no norte de Santa Catarina, bastante nublado, pelo menos não temos o vento forte. E a gente já está sentindo as temperaturas aos poucos subirem. Agora vamos para o oeste do estado, para a cidade de Chapecó. Chapecó, o sol até aparece entre nuvens, mas predomina nesse momento o céu um pouco nublado na cidade de Chapecó, no oeste catarinense. Agora vamos para o Vale do Itajaí também. O predomínio é de bastante nebulosidade em Blumenau. Neste momento, a cidade está bastante nublada, não existe a previsão de abertura de sol para esta quinta-feira, pelo menos no Vale do Itajaí e também na Grande Florianópolis. E o dia amanheceu frio aqui no estado de Santa Catarina. Na Serra Catarinense, o despertar foi ainda mais gelado. Os termômetros ficaram entre 0,7 grau em Urubici e em 3,1 em Bom Jardim da Serra. Nas outras regiões do estado, entre 10 e 14 graus. Aos poucos, vamos começar a sentir as temperaturas aumentarem hoje. A partir da tarde, para algumas regiões do estado, o tempo vai continuar nublado, como é o caso da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Litoral Norte e também do Planalto Norte. Também há a chance de chuva mais fraca e isolada, isso por conta da umidade que vem do oceano. No oeste, o sol aparece entre nuvens. Nas demais regiões catarinenses, a nebulosidade deve diminuir gradativamente ao longo do dia. E para quem está com saudade, o sol pode até aparecer um pouquinho também. As máximas ficam entre 11 e 21 graus.
E agora vamos falar de esporte. Dominique está chegando aqui com os primeiros destaques, né, Domi? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Gabi, sabe por que tá chovendo? Ah, porque o time que não ganha, ganhou. Ah, exatamente. Não é frente fria, não é nada disso. Porque depois de 11 jogos, o Avaí voltou a vencer e acabou com esse super jejum. E é um resultado importantíssimo para o time que saiu assim da lanterna da competição. Bora ver como é que foi esse jogo. O Avaí foi a campo contra o Sampaio Corrêa e depois de 74 dias voltou a vencer. A equipe mostrou atitude e foi para cima do adversário. Ainda no primeiro tempo, Denilson marcou após ótimo cruzamento de Rafael Gava. O Leão continuou indo para cima e teve boas chances de ampliar. Mas o segundo gol saiu mesmo só na etapa final. Filipinho foi acionado em velocidade por Jean Kleber, invadiu a grande área e finalizou rasteiro e colocou a bola no fundo das redes. Fim de jogo, 2 Avaí, 0 Sampaio Corrêa. Depois do jogo, o técnico Eduardo Barroca falou sobre a partida. As minhas experiências aqui me dizem que esse torcedor é um torcedor que não larga na hora difícil, que apoia e que, se o time mostrar dentro de campo que tem vontade, o torcedor vai até o final. E vamos precisar muito desse torcedor. Sobre o jogo, era muito importante hoje a gente conseguir uma vitória para a retomada de confiança. Foi uma vitória construída muito ao longo da semana por tudo que a gente passou e como os jogadores estão trabalhando. Tá aí, vitória do Leão da Ilha. E depois de uma terça-feira de jogos intensos pela Sul-Americana, a quarta foi mais tranquila, mas teve classificação brasileira. O Botafogo entrou em campo contra o Patronato. O time carioca podia até perder por um gol que se classificava, mas a equipe começou indo para cima e com menos de 2 minutos ampliou ainda mais a vantagem. Depois de linda jogada de Janderson, que invade a área, deu drible da vaca em domingo e tocou para Luiz Henrique, que mandou para o fundo das redes. Com esse gol, o Fogão se animou e por pouco não faz mais. Porém, aos poucos, a equipe carioca pisou no freio e deixou os argentinos crescerem no jogo. No segundo tempo, o zagueiro Domingo arrancou pelo meio e tocou para Arce, que bateu cruzado e empatou a partida. Mas só um gol não foi suficiente para se classificar. Fim de jogo e vaga garantida para o Fogão. Com isso, já temos mais 3 confrontos das oitavas de final definidos. Emelec joga com Defensa e Justiça e o Botafogo pega o Guarani. Já o São Paulo, que se classificou direto para as oitavas, joga com o São Lourenço. E ainda hoje vamos mostrar como foi a abertura da Copa do Mundo Feminina. E também tem comentário de Theo José. Gabi, daqui a pouquinho eu tô de volta. Então tá, Domi, até daqui a pouquinho. Fiquei no vácuo? Vamos lá. E agora, então, vamos saber os destaques do SCC10 e também comentários do Roberto Azevedo. Fernando Machado, é com você. Aqui está ele, Roberto Azevedo, com as primeiras da política. Assunto do dia, chega a informação, prefeito de Lages, Antônio Seron, liberado, Roberto? É verdade. Bom dia. Bom dia para você, para quem nos assiste. Já se esperava essa decisão, que é legal, depois que ele virou réu. É uma praxe na justiça. O indivíduo vira réu, tem a prisão preventiva relaxada e pode retornar às suas atividades normais. E esta é a situação agora. Aí eu lhe pergunto, como estará a situação da Prefeitura de Lages, que o vice estava tocando, mas com que ânimo Antônio Seron, que é do PSD, volta a administrar uma das principais cidades de Santa Catarina? Ele vai resistir a essa história? Ou pode até adotar a estratégia de outros enquadrados aí, outros investigados na Operação Mensageiro e deixar o cargo? Tudo isso está em aberto. Deixa eu ver se eu entendi. Ficar ruim para ficar bom? Eu acho que não é mais esse caso. No caso do Antônio Seron, ele tem um patrimônio eleitoral, tem uma vida dedicada ao município, está no segundo mandato de prefeito, já foi deputado estadual. É um homem que tem uma vida política bastante agitada dentro do contexto de ser
um político que tenha uma proeminência na história do estado de Santa Catarina, e agora ele vai tomar o rumo. Ou ele vai optar pelo enfrentamento na justiça das acusações e, ao mesmo tempo, administrar a cidade, ou tomar outro rumo. Não há um caminho alternativo. Não há um caminho alternativo. Mas ele virou réu e aí teve a pena relaxada. A pena não, a prisão. A prisão, porque ele estava em prisão domiciliar por uma questão de saúde. Sim. Estava em prisão domiciliar. Então, o que acontece agora? O caráter já não era prisão preventiva, era prisão domiciliar. Sim. Ele sai dessa condição e pode reassumir na prefeitura. Pode reassumir na prefeitura. Tem condições legais para isso. Não seria o caso do primeiro prefeito investigado, que virou réu no processo, que toca a vida política dele. Mas o desgaste é muito grande, Fernando. Muito grande. Roberto volta ainda hoje porque vamos repercutir aqui a entrevista do governador do estado, Jorginho Melo. Assuntos que foram discutidos entre os senhores, Roberto. Olha, eu acredito que o grande mote destes primeiros 6 meses é o governador colocar em prática pelo menos 2 grandes promessas de campanha dele. Universidade gratuita e zerar as filas das cirurgias eletivas. Universidade gratuita, ele conseguiu o êxito, embora a Assembleia tenha feito alterações, e ele diz que isso não o incomodou. Não incomodou nem sequer aumentar de 75 mil para 89 mil o potencial de estudantes vaga nesta nova construtora da Assembleia. E também a questão das cirurgias eletivas. Aí ele tem uma boa explicação, um bom argumento para dizer por que ele não zerou essa fila no primeiro semestre. Aí está, daqui a pouquinho, a entrevista com o governador aqui no nosso meio-dia. Para você que acompanha a política catarinense do Brasil e do mundo com o nosso Roberto Azevedo. Ele volta ainda hoje, passa o jornal com a gente aqui no SBT. Até daqui a pouquinho, Roberto. Até daqui a pouco. Vamos seguir por aqui, porque agora tem informação que vem direto de Blumenau. Pode dividir tela com o PC. Atenção, você que me acompanha. Ainda hoje, mais de 2.000 vagas em concursos. O Kaique Gage preparou uma reportagem que vai te dar todos os caminhos das pedras para garantir uma vaga dessas. 21 mil de salário. Tá bom para você? Mais de 2.000 vagas nos concursos federais. A reportagem tá explicativa. Cadê o PC? Vamos, minha gente. Agora sim, 18 minutos faltando para o meio-dia. PC com a gente, moradores questionam um serviço da prefeitura que está sendo executado no bairro Badenfurt. Alô, Blumenau, ao vivo na tela do SBT para toda Santa Catarina. Que serviço é esse, hein, PC? Por que o povo não está gostando? Diga pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. O pessoal questiona aqui na região do Badenfurt, região norte da cidade, o serviço que está sendo executado no canteiro central da chamada Via Expressa. É o principal importante corredor de serviço aqui que liga a Rua Bahia à BR-470 no chamado complexo viário do Badenfurt. A prefeitura está arrancando a grama do canteiro central e colocando uma nova grama. Um vídeo que circula pelas redes sociais foi gravado por um morador aqui questionando, indignado. Ele entende que esse serviço aqui é desnecessário, que existem outras prioridades e se trata de desperdício do dinheiro público para a comunidade aqui no Badenfurt. O Marquinhos mostra, né? Esse trecho aqui, ó, é um trecho onde a grama já foi arrancada. E um pouco mais à direita é a grama nova que está sendo colocada. Precisa de uma grama nova, onde já tem grama? É o que os moradores estão questionando. Quem gravou o vídeo foi o Exídio. Para vocês, desperdício do dinheiro público? Bom dia. Bom dia, PC, bom dia a todos. Exatamente, PC, eu acho que tem mais prioridades, né, no bairro. Nós estamos aqui fora da cidade, na verdade. Estamos praticamente abandonados pelo poder público. Tem muitas ruas aí que não tem acesso digno para a população. Por exemplo, a Júlio Alpes. Apareceu um monte de padrinho para aquela rua, PC, mas ninguém resolve o problema. E agora, veja bem, quanto dinheiro vai ser gasto nesse replantio de grama, arrancar a grama e plantar outra grama. Para mim, eu creio que seja muito desnecessário. Não tem lógica, para mim não tem lógica o que estão fazendo nesse complexo aqui. Tirone, e você, o que diz sobre esse serviço da prefeitura? Bom dia. Eu concordo com o seu Exídio, né? Eu acho que tem a função, como morador, de estar vendo o que a prefeitura utiliza o nosso dinheiro.
enfim, muito mal gasto. Né? Não sei qual que é a opinião que eles vão dar nesse sentido, mas prioridades nos bairros seria mais considerável do que isso, né? Muito bem, esse serviço aqui está dando que falar. Ô Valdir, chega aqui, Valdir. E aí, qual que é a tua opinião a respeito do trabalho aqui da Prefeitura? Eu acho que o dinheiro tem que ser valorizado em coisas materiais, melhores condições para o bairro. Né? Tem entrada aí, tem o nosso bairro mesmo ali, do Jardim 2, né? Que a rua ali foi botado um calçamento lá, mas já tem buraco, lá tem que arrumar e o povo não vê isso. Muito bem, então o pessoal elege outras prioridades aqui no serviço de manutenção do bairro. O que a Prefeitura diz, viu, Fernando? Em nota, a Secretaria de Conservação e Manutenção informa que o serviço de plantio de flores e de grama faz parte do escopo rotineiro da Secretaria e que o serviço está dentro do contrato do serviço vigente. Quanto à situação da substituição da grama existente aqui no canteiro central do complexo do Badenfurt, este serviço se faz necessário, segundo a Secretaria, para a eliminação das pragas identificadas. Além de que, com o novo gramado, o município vai economizar nas manutenções. Mas a nota não fala se agora com o novo gramado a Prefeitura vai também tratar de evitar que a grama seja infectada por pragas. Vocês estão satisfeitos com a resposta da Prefeitura? Insatisfeitíssimo? Isso não, tem que rir. Tem que rir ao vivo, né? Infelizmente. Rapaz do céu, isso não... A gente perde até a fala, rapaz, de ver uma resposta dessa. Muito bem. É a praga, Fernando, a raiz do problema aqui na grama. Voltamos com você. Aí está ao vivo, Blumenau na sua tela, bairro Badenfurt. Você conferido com a gente a reivindicação da comunidade aqui. Aguardamos novas respostas. E você, tem um problema assim na sua cidade, no seu bairro? Manda para cá, a reportagem do SBT vai até você. Atenção ainda hoje, tudo sobre as pontes. Fernando, as pontes podem ser fechadas. As pontes que fazem a ligação ilha-continente, eu vou repercutir a entrevista exclusiva do promotor Paladino, hoje cedo no Primeiro Impacto aqui no SBT, que garantiu, se nada for feito, sim, algumas faixas das pontes correm o risco de serem interditadas. Eu tenho a imagem, vai mostrando para o pessoal de casa um relatório que foi enviado à Secretaria de Infraestrutura pela empresa Engevix. Mostra, sim, alguns problemas na sustentação da ponte, como corrosão. 11h48 da manhã, aí você está vendo a vistoria do Ministério Público e agora o MP garante, vai cobrar do governo do estado, senão vai fechar. Vai fechar algumas faixas das pontes, por conta dos problemas que vem acontecendo. Vale recordar você de casa que as estruturas com mais de 30 anos demoraram mais de 3 décadas para receberem a primeira reforma, que aconteceu há 2 anos, mas não contemplou toda a estrutura da ponte e agora o Ministério Público volta a cobrar. Deixa eu ver como é que está o trânsito, inclusive nas pontes agora ao vivo para você, para quem chega e para quem sai, na capital de Santa Catarina, lá no canto do seu vídeo, lado direito, onde a pista é menor. Trânsito para quem deixa a ilha de Santa Catarina, intenso, mas fluindo. Para quem acessa, da mesma forma, fluxo bastante pesado neste final de manhã e neste tarde. No entanto, sem lentidão agora, trânsito ao vivo na capital. 3 pessoas morreram na manhã desta quinta-feira na BR-282, entre Vargeão e Ponte Serrada, no oeste do estado. 2 veículos colidiram de frente. O Bastos está comigo ao vivo de Chapecó, contando todos os detalhes desta triste ocorrência. Com você, Bastos. Olha, Fernando, mais um acidente registrado então na BR-282, mais um acidente, infelizmente, com mortes. Dessa vez, 3 pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram após uma colisão frontal entre 2 veículos na BR-282, no município de Ponte Serrada, aqui no oeste do estado. Uma dessas vítimas morreu na hora, as outras 2 chegaram a ser encaminhadas para o hospital, hospitais próximos aqui, mas também não resistiram e morreram. As identidades dessas pessoas não foram divulgadas pela polícia. E falando sobre BR-282, o Centro Empresarial aqui de Chapecó enviou um documento pedindo urgência para a duplicação dessa rodovia. O
duplicação que é necessária, principalmente no trecho entre Chapecó e Irani, por ter maior sobrecarga. No documento consta que Chapecó recebe veículos que vêm do Rio Grande do Sul e também do Paraná, além do extremo oeste do estado, como a própria BR-282, BR-158 e também BR-163, que liga a fronteira com a Argentina. Para o centro empresarial aqui da cidade, é urgente o trecho da duplicação entre Chapecó e Xanxerê num primeiro momento, depois de Xanxerê até o trevo do Irani. Esse percurso tem aproximadamente 115 quilômetros, dos quais 8 já foram duplicados no período urbano de Xanxerê. A entidade alega ainda que esse trajeto, além do grande movimento de veículos de passeio, de cargas e também de ônibus, teria maior facilidade para a duplicação técnica e também economicamente, pois não teria problemas representativos de relevo, de indenizações e de obras de infraestrutura, como pontes e viadutos. A gente aguarda uma posição do DENIT confirmando se recebeu esse documento. Fernando. Obrigado, Bastos, pela informação. Traz a Suiane. Eu tenho a liberação do prefeito de Lages, Antônio Seron, para voltar para a prefeitura depois da prisão domiciliar na Operação Mensageiro. O prefeito já retornou à prefeitura ao vivo da Serra. Suiane, bom dia. Olá, Fernando, bom dia. Ainda não. Olha só, Fernando, as informações que nós temos é que então na quarta-feira havia sido feito esse pedido pela defesa de Antônio Seron dessa revogação da prisão preventiva, que já havia sido convertida em prisão domiciliar, então devido ao fim das audiências que foram realizadas na segunda e terça-feira. Então a solicitação ela foi atendida nessa manhã por uma decisão unânime da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que então decidiu pela revogação da prisão domiciliar e também de todas as medidas cautelares que haviam sido impostas para o prefeito, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e também o afastamento cautelar do cargo de prefeito de Lages. Então, a partir de agora, o prefeito Antônio Seron, ele está solto e pode retornar a qualquer momento. Então, a informação que nós temos é de que a Câmara de Vereadores já recebeu essa informação, que é necessário primeiro passar pela Câmara de Vereadores, mas aqui na assessoria do gabinete da Prefeitura, eles dizem que o vice-prefeito ainda está cumprindo as suas agendas em normalidade fora aqui da Prefeitura e que nas próximas horas ainda não havia sido comunicado oficialmente e que eles devem, então, ter alguma decisão. Por enquanto, nenhuma decisão. O vice-prefeito não está aqui na Prefeitura no momento e nós continuamos acompanhando e aguardando. Além disso, também a defesa do ex-secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Eroni Delfis Rodrigues, também havia feito esse pedido, então, da prisão, de ser convertida à prisão preventiva em outras medidas. E essa decisão também foi acatada, então, pela Câmara na manhã de hoje. E ele, que estava preso, então, no 4º Batalhão da Polícia Militar em Florianópolis, agora essa pena será substituída, a princípio, pela medida cautelar, então, de monitoramento eletrônico. O prazo é de 90 dias e a abrangência aqui no município de Lages. Uma informação também no despacho da desembargadora, ela explica que essa medida cautelar ela é necessária devido a ter sido encontrado aparelhos eletrônicos dentro, então, da cela. Isso evidenciaria indícios de que ele possa ter personalidade voltada a práticas criminosas. São essas as informações, volto contigo. Muito bem, aí está a Suiane de Liz, informação de agora, prefeito de Lages virou réu, mas está liberado para voltar à prefeitura, liberado da prisão domiciliar, ou seja, vai responder em liberdade. Roberto Azevedo. É praxe, Fernando, é praxe, é claro que tem o aspecto político do fato, aquela que nos chama a atenção, mas isso é dentro da legalidade, dentro dos princípios do Código de Processo Penal, do Código Penal. Não há o que fazer reparos aí. O que eu volto a relatar é esta preocupação de como, com que ânimo Antônio Seron, que é um político experimentado, pretende voltar à condição de prefeito. Afinal de contas, a questão dele ter se tornado réu é uma espada sobre a cabeça dele. Há uma cobrança. Há muita gente que não só nesse caso, em outros casos de afastamento do dono do mandato, diz que fica difícil a pessoa voltar a governar. Vamos ver como é que ele se comporta. É uma situação bastante delicada.
Ainda que em Lages, o vice, Juliano Polese, que é do PP, do Progressistas, tomou as rédeas da prefeitura e também, na condição constitucional, seguiu no cargo. Em outras cidades, não. Tubarão, uma cidade onde o prefeito e o vice foram afastados, presos, viraram réus, depois liberado o prefeito e o vice e ele renunciaram ao cargo. É uma situação política bastante constrangedora e isso tem efeito prático na vida da população. Muito bem. Então tem que se focar nisso agora. Não decidiu ainda? É porque deve estar avaliando várias situações, todas as variáveis. O Roberto volta daqui a pouquinho com a entrevista do governador Jorginho Melo, avaliando esses 6 primeiros meses de governo. Vamos falar de universidade gratuita, vamos falar de segurança, vamos falar também das cirurgias eletivas. Segura aí em instantes. Até já, Roberto. Até já. Vou seguir porque, atenção, depois de 11 partidas, o Avaí voltou a vencer. Venceu o Sampaio Corrêa. É o destaque desta quinta-feira de esporte aqui no SBT. Você vê aí os lances do jogo. E daqui a pouquinho a Dominique Cabral vai chegar aqui no nosso SCC Esporte. Em instantes, segura comigo todos os detalhes da partida. O Avaí, depois de 11 jogos, voltou a vencer. Para a alegria da torcida de Florianópolis. 2-0, SCC Esporte. Rapidinho, a Dominique chega por aqui com todas as informações. E aí, nevou ou não nevou? Você deve ter visto imagens circulando pelas redes sociais. E a pergunta, Ana Paula Bittencourt, o que o SCC-10 apurou direto da Serra, era neve ou não era em Urubici? Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. Sabe aquela coisa, Fernando, de parece, mas não é? A gente teve, sim, mais uma noite gelada na Serra Catarinense nessa noite de quarta-feira. Os moradores lá de Urubici compartilharam com a gente e nas redes sociais essas imagens aí que estão na tela, afirmando que estava nevando na região. A gente foi tentar descobrir, mas segundo o meteorologista Peter Scheuer, as imagens são, na verdade, uma garoa. Segundo ele, a temperatura no Morro da Igreja, que é o ponto mais alto e mais frio lá da região, não passou de 2 graus. E para nevar é necessário que a temperatura esteja muito próxima do 0 grau ou negativa. Então, não tivemos neve ontem em Urubici, mas tivemos frio de sobra, Fernando. E essas imagens e outras, também a previsão do tempo, estão aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. E aí, esse urso polar? Que história é essa do urso polar em Santa Catarina? É cada uma que me aparece, hein, Ana? Nossa, Fernando, eu já dei tanta risada com essa história. Uma ligação verdadeira feita para a Polícia Militar de Santa Catarina já faz um tempinho, mas viralizou essa semana nas redes sociais depois de virar assunto no podcast Caixa Preta. Um homem convicto de ter visto um urso polar na região serrana aqui do estado ligou desesperado para o 190 para que as medidas de segurança fossem tomadas. Escuta só o áudio dele. Eu tô vindo de Curitibanos, encontrei aqui no acesso norte um carro tombado, acho que é de um circo, tem um urso polar aqui pulando nos carros, dá uma olhadinha. Como? Eu tô vindo de Curitibanos, eu não sei se passou algum circo pela cidade, mas tem um urso polar pulando nos carros aqui no asfalto, no acesso norte. É próximo do que ali, senhor? É próximo aqui aquele motel Scorpio. Mas ele tá solto? Tá solto, tá com a corda, ele corre na pista, mas fica maniado nas cerca de arame. Só aguardar, vai ser averiguado, tá ok? Fernando, a polícia foi averiguar. E o que será que eles descobriram, Fernando? Você acha que era um urso polar mesmo, uma assombração? O que tu acha? Eu acho que era um boi branquinho, sujinho de chuva congelada. Tava frio, mas não era urso, né, Fernando? Vamos ver o final dessa história. Pode rodar. Era uma ovelha, tem um chegado que trabalha em Lages, que a guarnição foi lá ver, a ovelha estava amarrada num canto de cerca e corria um pouco no meio da pista e voltava para a beirada da pista. E o desgraça, bem peludona, bêbado, chapado, não ligou dizendo que era um urso polar. É tudo branquinho, né, Fernando? Peludo, branquinho. Tava nevando, talvez, na serra, frio, né? Dá pra dar uma confundida. A gente sabe que circo não pode mais ter animais, né, Fernando?
Mas a gente achou essa história inusitada e trouxe aqui. Também tá lá no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Faz o seguinte, a Ana tá com todas as informações dos concursos públicos com salários de 21 mil, até 21 mil. Corre pro QR Code, a partir dessa informação que está bombando lá no SCC10, todo mundo quer garantir uma dessas vagas. O Kaique Guede preparou uma reportagem especial aqui pro nosso meio-dia. Em instantes você vai ver o caminho das pedras. Bombou tanto no SCC10 que a gente vai mostrar como garantir essas vagas. scc10.com.br. Obrigado, Ana! Sempre com a gente, notícia em tempo real. Gabi? O Ministério Público de Santa Catarina arquivou uma denúncia que havia sido feita sobre o processo de licitação para compra e também instalação de radares em Joinville, no norte do estado. A repórter Jade Olímpio está ao vivo agora por telefone para explicar para a gente todos os detalhes sobre o motivo desse arquivamento. Oi, Jade, ótimo dia para você. Temos a Jade? Não, tivemos um problema com a ligação com a Jade. Agora vamos para Imbituba. Isso porque o porto de Imbituba bateu o recorde. Só um minuto, produção. Tudo bem, a produção estava pedindo para ir para Itajaí, no litoral norte, para a gente falar de saúde. Porque a gente sabe que nesse período de inverno aumentam os casos respiratórios e muitos se agravam, precisando ocupar os leitos de UTI. No litoral norte, a situação já está bastante crítica, mas tem uma boa notícia sobre o Hospital Pequeno Anjo, o Hospital Infantil de Itajaí. Confira. Apesar de estar com 80% da ocupação na UTI, o Hospital Infantil Pequeno Anjo aqui de Itajaí vai receber um super reforço neste sábado, mas 10 leitos conveniados pelo Estado. Desta forma, o hospital passa a contar com 20 leitos de UTI SUS. No Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen, também em Itajaí, a UTI está crítica, adulta, com 100%. Todos os leitos, os 35, estão ocupados. Na neonatal não há vagas no SUS, apenas uma vaga nos leitos conveniados. Já no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, as principais internações também são quadros respiratórios e politrauma. As duas UTIs, adulta e neonatal, estão com 100% de ocupação. De acordo com o governo do estado, o Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen deve receber em breve mais 20 leitos, serão 10 adultos e 10 neonatal. E em todo o estado devem ser abertos mais 148 leitos em várias regiões de Santa Catarina. Volto contigo ao estúdio. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal promete causar um impacto significativo para quem trabalha e depende do transporte de cargas. Os ministros declararam ser inconstitucional a lei do motorista. Confira os detalhes na reportagem. O STF encerrou o julgamento da Lei 13.103, que trata da profissão do motorista profissional, declarando alguns de seus dispositivos inconstitucionais. São eles: tempo de espera. O tempo de direção diário será reduzido, impactando na produtividade e quilometragem percorrida por dia, tendo em vista que o tempo de espera passa a ser parte da jornada de trabalho. 2 motoristas. O caminhão só poderá rodar 12 horas por dia, criando a necessidade de contratação de motoristas em diversas localidades. Fracionamento do intervalo intrajornada, aumento e imprevisibilidade na gestão do ciclo do transporte com aumento do prazo de entregas. DSR, necessidade de disponibilização de estrutura para descanso semanal fora da base da empresa, em razão do baixo número de pontos de descanso nas rodovias. Segundo a FETransesc, tais alterações promovem um desequilíbrio em todo o segmento do transporte rodoviário de cargas. É uma decisão judicial e que nós precisamos nos adequar a essa decisão, né? E que ela tem desdobramentos relevantes na nossa atividade, né? Muda as condições operacionais, né? Então, o que nós temos aqui são regras que estão sendo estabelecidas que vão gerar restrição na produtividade e na condição operacional. Eu entendo que ele, de uma certa forma, deve impactar também na atratividade para o setor, para os motoristas, em função das condições que são submetidas
em termos de regras. Para o Sindican, os impactos serão sentidos mais pelas transportadoras do que para os profissionais autônomos. Isso aí, na realidade, vai impactar mais no motorista empregado, na transportadora. O caminhoneiro autônomo está tudo certo para ele. Está tudo certo, porque ele viaja, descansa, para, nem tem aonde parar. Vai parar aonde? Não tem ponto de descanso, ponto de apoio, posto de abastecimento não comporta caminhão quase que nada. Hoje, qualquer 30, 40 caminhões aí em top qualquer pátio de posto. A coisa estava certa, no meu entendimento, como sindicalista e caminhoneiro que fui. Agora, os caras foram mexer num vespeiro aí que, no meu entendimento, se for fazer valer esta lei para o motorista empregado, vai dar um baita do pepino aí, tanto para o motorista e para o empregador. Efeitos financeiros, operacionais, tributários para as transportadoras que podem trazer reflexos negativos no abastecimento de produtos para a população. E, claro, podemos sentir no bolso essas mudanças. Nós vamos ter menos tempo operacional para cumprir os trajetos operacionais. Portanto, o nível de risco que envolve o desabastecimento se potencializa. E eu vou além. Nós corremos o risco de ter, na retomada de um crescimento econômico do país, nós podemos ter uma limitação de crescimento por falta de capacidade logística de atendimento das demandas. O deputado Zé Trovão, um dos representantes da categoria na Câmara dos Deputados, se pronunciou sobre a possibilidade de reversão da decisão. Gente, é muito difícil você reverter uma situação do próprio STF, que é a última instância. Nós estamos abrindo diálogo para ter uma conversa, para conseguir, de alguma maneira, conciliar essa situação. Se nada disso der certo e se a gente não conseguir por esses caminhos, nós vamos apresentar um projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados para modificar todo esse sistema e daí lutar para que ele seja aprovado e que a gente consiga o resultado final. Agora, 12h07, daqui a pouquinho o governador Jorginho Melo aqui no nosso meio-dia com Roberto Azevedo no Espaço da Política, analisando esses 6 primeiros meses de governo. E ainda a previsão do tempo, será que muda de fato? Será que o clima muda, as temperaturas voltam a subir? A Gabi está preparando todos os detalhes para a gente na previsão, ainda hoje. Agora, para se candidatar a uma vaga a um barco pesqueiro, o candidato deve ter concluído um curso obrigatório que é realizado pelo IFSC em parceria com a Marinha. Um assunto que repercute na região de Itajaí. No curso, os alunos recebem aulas práticas de salvatagem na balsa, que salvou inclusive aqueles pescadores do barco Safadi Safe no mês de junho. Vamos conhecer agora um pouco sobre este treinamento e como um pescador pode garantir, não é mesmo, a licença para ter um barco aqui em Santa Catarina. Cris Pinheiro tem os detalhes. Tudo que eu aprendi, eu gravei, como o senhor já me conhece, sabia que eu sempre era atencioso das minhas coisas, sempre ele diz, ó, Djalma, então um cara sempre atencioso. Lá no curso mesmo ele falou que o melhor aluno que tinha lá era eu, que eu sempre ia para frente, sempre eu estava interagindo, sempre eu conversando, porque a gente tem que aprender. O professor que o Djalma se refere é o Benjamin, e as aulas são do curso de pescador profissional, ministradas gratuitamente pelo IFSC de Itajaí. E essa é a balsa utilizada pelos alunos durante as aulas. Todos os ensinamentos que o Djalma recebeu foram essenciais para a sobrevivência dele e dos demais colegas que foram resgatados um dia após o acidente com o barco Safadi Safe na região de Garopaba. Esse retorno não tem preço, não é, professor? Não, essa é a maior recompensa que o professor pode ter. E o melhor de tudo é que o Djalma conseguiu voltar, são e salvo para a família dele, e ainda conseguiu ajudar os outros 4 colegas, né? Então a gente pode dizer que são 5 vidas que a educação salvou de forma direta. E o Djalma não foi o único que sobreviveu e fez questão de agradecer o mestre. O Elias sofreu um naufrágio em 2016 em Imbituba. Perdeu alguns colegas.
e retornou à escola para reforçar a importância do curso e aulas de salvatagem. O estrondo, daí eu lembrei do treinamento que tinha feito o professor Benjamin e a Renata. Aí a primeira coisa, né? Na prova eu tinha escrevido colocar o colete. Daí eu respondi, colocaria o colete e acionaria o SOS. O professor Rodrigo nos conta que o curso possui 160 horas, divididos em aulas teóricas e práticas. A aula de salvatagem possui 15 horas. É realizada em água rasa próximo de um trapiche em penha. Durante as aulas acontece uma simulação de sinistro. É hora de usar os ensinamentos e exercitar o emocional e psicológico para salvar a si e os companheiros. Toda a parte de abandono da embarcação, quando ele deve abandonar a embarcação, de que forma isso acontece, né? A vestimenta do colete, a gente viu que somente o nosso ex-aluno estava com colete, né? E toda a parte de abertura da balsa e todos os equipamentos que existem na balsa para auxílio para encontrar. Eles encontraram a balsa no último foguete que eles lançaram para chamar a atenção de toda da tripulação do rebocador que estava chegando, né? É importante frisar que é uma exigência legal. O pescador procurar a Marinha do Brasil, procurar o IFSC para fazer os cursos, não pode ser assim, eu quero ir. É obrigação. Ninguém dirige carro sem ter uma carteira de motorista. E ninguém vai para um barco de pesca sem ter a CIR, que é a Carteira de Inscrição e Registro da Marinha do Brasil, que eles recebem após concluir o curso. Nesta balsa, os pescadores bem treinados conseguem sobreviver dias no mar. Já houve caso no México em que os profissionais ficaram 90 dias à deriva. A balsa está equipada com ração sólida, capaz de fornecer uma dieta equilibrada para a sobrevivência no mar. Água potável, medicamentos, itens de primeiros socorros, equipamento para a pesca, roupas térmicas e sinalizadores. Rastreadores não são obrigatórios em balsas. Porém, sabemos que se fossem instalados, o resgate de pescadores seria mais ágil e aumentaria muito a chance de sobrevivência. Além das aulas de capacitação e sobrevivência, é importante que o pescador invista em um curso de natação. Para participar desse curso, por exemplo, uma das exigências da Marinha é que o candidato prove que saiba nadar e boiar. A exigência da Marinha para fazer esse curso é que ele saiba nadar pelo menos 25 metros e boiar durante 10 minutos. Se ele não souber, é interessante que ele faça um curso de natação antes. Aprenda a nadar para depois vir fazer o curso com a gente. Salva vidas. Agora, 12h13, já que a gente está no mar, bora pro porto de Imbituba. Que o porto agora bateu recorde histórico na movimentação de cargas no primeiro semestre deste ano. E claro que é uma informação extremamente importante para a economia de Santa Catarina. Olha que belas imagens aéreas do porto de Imbituba, movimenta toda uma região e, claro, aquece a economia catarinense, dona Gabi. Vamos para lá então, Fernanda, conversar com o repórter Maicon Marinho, que está ao vivo e conta todos os detalhes desse crescimento do porto, né, Maicon? Ótimo dia para você, explica tudo para a gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Fernando. É isso mesmo, como vocês falaram, houve um recorde histórico na movimentação de cargas nesse primeiro semestre do ano. Isso por conta de foram 3,7 milhões de toneladas movimentadas, um crescimento de 6,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Quem vai falar melhor para a gente sobre esses números é o Cristiano Lopes. Cristiano, nos explica melhor o que motivou esse crescimento desses números aqui no Porto de Imbituba. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Os principais fatores é a super safra, né, que temos no país hoje, além da eficiência do nosso porto, que tem melhorado muito nos últimos anos e faz com que realmente a carga movimentada cresça a cada mês e, para nossa felicidade, tenhamos alcançado esse recorde histórico nesse primeiro semestre. E como é que está a expectativa de vocês desse crescimento para o restante do ano agora de 2023? A expectativa é a melhor possível. O porto vive um grande momento, a movimentação de navios nesse primeiro semestre foram de 145 navios e a expectativa é de que a gente faça um segundo semestre ainda melhor e possa no final do ano estar comemorando um grande ano, talvez o principal ano de toda a história do Porto de Imbituba.
Consegue elencar para a gente quais foram os produtos mais importados e exportados aqui no Porto de Imbituba? O que a gente mais exporta são os granéis agrícolas, né? E o que a gente mais importa é o coque. Importante para nós também na exportação é o sal e também a movimentação de container, né? Que a gente acabou de ter uma nova linha internacional atuando dentro do Porto de Imbituba. Então são esses os nossos principais movimentações. Tem algum investimento sendo feito, investimentos futuros previstos para que esse crescimento possa continuar aqui no Porto? Sim, além da alegria de estar comemorando esses números, nós temos a alegria ainda de comemorar os investimentos que ocorrem hoje no Porto de Imbituba. Nós temos uma grande obra no Cais 3, toda a reformulação do Cais 3, que a gente vai poder receber os maiores navios que navegam em nossas costas, um investimento de 90 milhões de reais só dos cofres do Porto de Imbituba. Além disso, a gente tem a ampliação do Cais 2 e do Cais 1 através de uma derrocagem, de um Dolphin 2 que está sendo instalado. Enfim, o Porto vive um grande momento não só na sua movimentação, mas também num futuro próximo em razão dos investimentos que acontecem hoje na área portuária. Obrigado pelas informações, Cristiano. Pois é, Fernando e Gabi, as notícias são boas, né? Isso porque acaba valorizando toda a região sul do estado, todo o comércio aqui da região, todo mundo sai ganhando com isso. Eu volto com vocês. É verdade, muito boa essa notícia, essa informação. Muito obrigada pelas suas informações, Maicon Maurinho, falando ao vivo aqui pra gente. Porto de Imbituba, batendo recorde agora no primeiro semestre. Deixa eu falar de um assunto extremamente importante, grave, para quem depende das pontes que fazem a ligação ilha-continente. Aí você está vendo as imagens da Colombo Machado Salles e da Pedro Ivo Campos. Gabi, um relatório feito pela empresa Engevix, depois de uma vistoria nas pontes, identificou irregularidades nas estruturas. É verdade, Fernando, e isso acendeu um alerta sobre a segurança das pessoas que transitam por essas pontes tão importantes aqui para a capital de Santa Catarina. Vamos saber outras informações, se já está sendo providenciada alguma reforma, qual que é a situação neste momento, né? Quem está ao vivo é o nosso repórter Kaique, que vai trazer essas e outras informações. Ótimo dia para você. Olá, Gabi, Fernando, todos que acompanham o SCC Meio Dia. Esse relatório ele é de dezembro de 2022, ele foi feito a pedido da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade aqui de Santa Catarina, mas veio à tona agora com essas imagens que literalmente preocupam, né? Imagens assustadoras. Podemos observar que na Colombo Salles, segundo esse relatório, foi verificada muita corrosão e também o desplacamento de concreto em estruturas responsáveis por manter a estabilidade de blocos. Muitos desses blocos, inclusive, com perdas avançadas na seção de aço. Então, são várias peças da ponte Colombo Salles e aí na ponte Pedro Ivo Campos, aquela de entrada à ilha de Santa Catarina, o cenário é o mesmo. Por isso, eu estou aqui no gabinete do promotor de justiça Daniel Paladino, do Ministério Público de Santa Catarina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Promotor, muito boa tarde. Qual é a situação hoje de segurança das pontes aqui que ligam a ilha de Santa Catarina a Florianópolis? Muito boa tarde. A situação é calamitosa. Na verdade, ela é muito pior do que nós imaginávamos. Esse relatório que foi produzido em dezembro do ano passado, mas o qual nós tivemos acesso agora na segunda-feira, ele traz um espelho, um retrato, né, bastante fidedigno da questão estrutural da ponte Colombo Salles e Pedro Ivo, problemas gravíssimos, né? Seja nas fundações, seja na parte de corrosão, como bem falado, um estado muito avançado, na exposição de ferragens, de armaduras. Então, muitos blocos já perderam a sua funcionalidade, estão bastante comprometidos. E nos preocupa muito porque, além da integridade das pontes, nós estamos falando de vidas, né? De pessoas que usam aquele equipamento, milhares de carros todos os dias, pedestres, ciclistas. Isso tem nos causado muita apreensão. Promotor, e diante desse cenário, é claro que falamos vários termos técnicos como corrosão, desplacamento, blocos. Hoje, a pergunta que fica para a população em geral, quem passa todos os dias pela ponte é seguro passar pela ponte ou não? Na
Na verdade, isso quem tem que responder seria a Secretaria de Estado da Infraestrutura, né? Mas eu acho que esse relatório técnico ele não deixa muitas dúvidas, mesmo para um leigo, né, não entendido. Não podemos falar que sejam equipamentos seguros, muito pelo contrário. Agora, dizer que elas vão entrar em colapso total, cair, né, a qualquer momento, eu não me arriscaria a dizer. Mas é fato que se nada for feito assim de forma muito urgente, teremos algo pior, com certeza, que venha acontecer. Eu comparo essa situação das pontes a uma pessoa em coma numa UTI. Dá para salvar? Eu acredito que sim, né? Se o trabalho for rápido e urgente. Caso contrário, obviamente que o paciente está fadado à morte. E já que o senhor falou dessa urgência, né, o que a Justiça, o que o Estado, o Ministério Público, os órgãos competentes pretendem fazer nos próximos dias com relação a isso? Na semana passada, nós apresentamos à Secretaria da Infraestrutura um acordo extrajudicial, chamado de Termo de Ajustamento de Conduta, fixando um prazo de até 180 dias para que todas as obras e reformas sejam feitas nas estruturas e também na questão de segurança, né, das cabeceiras, principalmente da ponte Hercílio Luz, para evitar o furto recorrente de fios. O Estado tem 10 dias para se manifestar se vai assinar ou não esse termo. Em sendo ultrapassado esse prazo, sem nenhuma resposta ou com a negativa de assinatura, nós teremos que pensar em medidas drásticas, como, por exemplo, a interdição de parte das pontes. Eu sei que é uma medida que vai trazer consequências para a nossa mobilidade, que já é ruim, né? Porém, ela se faz absolutamente necessária ante uma tragédia maior que pode ser causada. São 180 dias a contar a partir dessa semana, é isso? A partir da assinatura do termo, que o Estado tem 10 dias, tá? Agora, até final da semana que vem, para se manifestar sobre a assinatura desse termo. A partir da assinatura, são 180 dias corridos para a reforma total das pontes, né? Reforma essa que será acompanhada muito de perto pelo Ministério Público, né? Inclusive com equipe técnica também, pelo CREA e por outros órgãos técnicos. Muito obrigado, promotor Fernando. Gabi, volto com vocês aí no estúdio. Assunto muito sério e que interfere diretamente na vida de milhares, se não de milhões de pessoas. Já pensaram essas pontes parcialmente interditadas durante a temporada de verão? É com vocês. Kaique Guedes, só mais um questionamento. A reforma que foi feita há 2 anos, pelo menos foi anunciada pelo governo passado, ela não foi suficiente para resolver nada? O doutor Paladino acompanhou essa situação? A reforma, depois de 30 anos, aconteceu uma manutenção ali. Não foi suficiente, Kaique? Ou nem aconteceu? Claro, Fernando, vou fazer esse questionamento aqui ao promotor. Promotor, o apresentador Fernando Machado gostaria de saber sobre a situação da reforma que foi feita aí aproximadamente 2 anos, depois de um longo período, nessas reformas que aconteceram nas pontes. Elas não foram também suficientes para que a estrutura como um todo fosse melhorada. Isso nos parece muito claro, né? Porque esse relatório, esse laudo, ele foi entregue em dezembro, né, do ano passado. A reforma foi anterior à confecção desse laudo, o que mostra que essas obras que foram realizadas, evidentemente, não surtiram qualquer, né, efeito positivo com relação à estrutura, né? E sempre lembrando, como já estamos praticamente em agosto, são 8 meses desde a entrega desse relatório sem que nada tivesse sido feito. Ou seja, a situação hoje, com certeza, é ainda pior do que quando da confecção do relatório. Muito obrigado, doutor. Esclarecido, portanto, Fernando. Aí está Kaique Guedes. Inacreditável, Kaique, porque essas estruturas foram 12 blocos que passaram por obras, tanto na Colombo Salles
quanto na Pedro Ivo. Primeiro, um investimento milionário para fazer uma análise e depois, de fato, a reforma iniciou. E agora, o Ministério Público com esse relatório em mãos falando o seguinte, não serviu para nada. E aí, o dinheiro foi colocado onde? Quem passa pelas pontes já vê no asfalto a precariedade e a falta de manutenção. Em alguns momentos dá para ver o aço. Tamanha a falta de manutenção. Tem que cobrar de quem deixou essas estruturas há mais de 30 anos sem manutenção. Sem nenhuma manutenção. A primeira tapeação, porque agora diante desse relatório eu vou chamar o que foi feito há 2 anos de tapeação, porque o próprio relatório está falando o seguinte, não surtiu efeito nenhum. Depois de 30 anos, como é que você me deixa 2 pontes de uma capital de estado, única ligação com a capital, uma cidade do tamanho de Florianópolis, 30 anos sem manutenção? E ela está dando sinais, hein? Ela está dando sinais. O que vai acontecer, não sei, não vou aqui prever futuro. O relatório é claro, tem problemas, mas a ponte está dando sinais. Durante 3 oportunidades, placas de aço se soltaram na faixa de rolamento, interditando toda a ponte. Lembram? 3 oportunidades. Solta o parafuso, voa a placa de aço, o trânsito precisa ser interrompido. Um sinal. A passarela embaixo de pedestre, uma já não existe mais. Foram caindo os blocos e aí depois tiveram que remover os que ficaram para não cair nos barcos. Então ela está dando sinais. Está dando sinais. Quem que vai fazer alguma coisa? Agora tem 180 dias. Obrigado, Kaique, pela informação ao vivo aqui. Por enquanto, nos resta continuar passando, né? É isso, Fernando. Vamos seguir com o SCC Meio-Dia. E vai rezando também, né? Vai rezando para passar. É uma situação bem preocupante. Todo mundo precisa utilizar aquela ponte que mora, trabalha aqui em Florianópolis e até quem vem passar as férias por aqui. Mas seguimos. Durante a cerimônia nesta manhã, tomou posse o novo diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O governador Jorginho Melo, que daqui a pouco vai estar aqui com o Roberto Azevedo, também foi na cerimônia e a gente acompanha com o Thiago Pires, chegando ao vivo agora para contar quem é o novo presidente do BRDE e também os novos diretores. Thiago Pires, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia para você que está nos acompanhando. Exatamente. Nós temos as imagens aí da cerimônia que aconteceu hoje pela manhã, com a presença de diversas autoridades. O BRDE que é um banco tão importante, né? Desde 1961, ele foi criado aí por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pelos governos para fomentar a economia e ajudar esses estados a prosperar. Pois é, nesta manhã tomou posse o diretor-presidente, João Paulo Kleinubin, e também o diretor de recuperação de crédito do BRDE, Mauro Mariani. Nós ouvimos, é claro, as autoridades que participaram, mas nós vamos colocar no ar agora o que falou o presidente, o João Paulo Kleinubin, que uma das metas para essa gestão é, sim, viabilizar ainda mais o Pronamp. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos um desafio proposto pelo governador Jorginho Melo, de viabilizar o Pronamp estadual, juntamente com o governo do estado, com outras instituições, para viabilizar crédito para quem precisa, especialmente para o micro e pequeno empreendedor, continuar apoiando Santa Catarina no seu desenvolvimento, especialmente com um olhar voltado para a sustentabilidade. O BRDE tem se posicionado como Banco de Desenvolvimento Sustentável, esse é um dos diferenciais de Santa Catarina e é isso que nós vamos perseguir nos próximos anos. Tá aí o diretor-presidente, então desejamos sucesso para ele nessa gestão. Mauro Mariani foi o diretor, que tomou posse como diretor de acompanhamento e recuperação de crédito do BRDE. Ele também tratou sobre as metas da gestão e disse que quer dar mais acesso aos pequenos empreendedores. Vamos ouvir. É um banco de fomento, desenvolvimento para apoiar o empreendedorismo em Santa Catarina. E nós estamos falando do estado mais empreendedor. Então a meta é manter o banco sempre à disposição de quem tem vontade, de quem tem coragem para empreender nesse país e ser parceiro. E o governador Jorginho Melo já nos deu algumas missões. É popularizar o banco, democratizar o acesso ao crédito, porque muitas vezes as pessoas veem o BRDE como um banco que financia grandes projetos, só grandes empresas, e não é bem verdade. O BRDE também tem que ser uma porta para apoiar o pequeno e o médio empresário catarinense. E é para isso que nós estamos aqui.
Tá aí, então, o diretor de recuperação de crédito do BRDE. Para finalizar, nós ouvimos, é claro, o governador Jorginho Mello, que esteve presente na cerimônia, e ele também tratou sobre a questão do Pronamp, que é o financiamento para o custeio e investimento de médios produtores rurais em atividades. Ele também falou da importância do banco para o Estado. Vamos ouvir o que disse o governador. Estou aqui na companhia do João Paulo e do Mauro Mariani, eles que são os representantes de Santa Catarina, nesse banco que é importante para o sul do Brasil, pelo que ele pode fomentar, que ele pode ajudar no desenvolvimento de empresas. No próprio governo do estado, a gente está fazendo parceria com o nosso Badesc para recriar, para fazer com que o Pronamp aconteça aqui em Santa Catarina também. No ano da pandemia, nós salvamos mais de 10 milhões de empregos no Brasil. E agora nós vamos, através do Badesc, através das cooperativas de crédito, e ajudado pelo BRDE, com recursos para que a gente possa emprestar dinheiro. E eu não tenho dúvida que com esses dois homens que aqui estão, dois homens experientes, dois homens que têm uma ficha de serviço prestado a Santa Catarina, têm credibilidade, eles vão poder fazer com que o banco seja um agente vivo de desenvolvimento para Santa Catarina. Fernando, olha só, no primeiro semestre foi o melhor desempenho da história do BRDE, viu? Com mais de 2 bilhões de reais em operação. E a meta, segundo o novo presidente, o novo diretor-presidente, é finalizar 2023 com mais de 4 bilhões em operações realizadas pelo BRDE Extremo Sul. Foi uma cerimônia importante e um banco importante e que realmente essa gestão faça acontecer. Volto contigo, Fernando, Gabi. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. E agora vamos então até Chapecó. Isso porque a cidade recebeu na noite desta quarta-feira o evento LEAD SC. O evento sobre empreendedorismo catarinense reuniu empresários da região oeste e também de todo o estado. Vamos ver como foi essa troca de experiências? Com mediação do vice-presidente do SCC-SBT, Carlos Amaral, o grupo de lideranças empresariais do estado, o LEAD-SC, promoveu o encontro de empreendedorismo catarinense e suas histórias. Estou muito feliz de estar aqui em Chapecó, com dois ícones do empresariado catarinense, duas lideranças, dois empreendedores, tanto o seu Acari Menestrina, da Gran Mestre, como o seu Antônio Queires, das Lojas Queires. São duas pessoas que eu admiro muito e que 15 anos atrás nós viemos aqui, nós três também, e fizemos um roteiro aqui no Oeste, estamos relembrando essas histórias de 15 anos atrás. Durante o painel, os fundadores da Gran Mestre, Acari Menestrina, e do grupo Queires, senhor Antônio Queires, compartilharam informações com os demais empresários que participaram do evento. Quando eu dizia que a gente ia formar a maior bacia leiteira do Brasil aqui na nossa região do Oeste Catarinense, me chamaram de maluco, de louco, né? E está aí comprovado, 80% das famílias do Grande Oeste de Santa Catarina têm o leite como principal atividade, né? Então, gerou sem dúvida geração de empregos, qualidade de vida, evitou o êxodo rural. O empreendedor catarinense ele já é uma pessoa que eu considero privilegiado. Viver no estado de Santa Catarina realmente é um privilégio. E nós nos sentimos mais privilegiados ainda por estar numa cidade de Chapecó, uma cidade que serve de exemplo, de entusiasmo para que todos os catarinenses possam aqui investir e aqui crescer e desenvolver as suas atividades. O LEAD existe no Brasil desde 2003 e reúne executivos dos mais variados setores de atuação, formando um ecossistema de empresas que representam mais de 52% do PIB privado do país. O grupo busca fortalecer o desenvolvimento econômico e também social. E muito feliz porque Chapecó, o Oeste Catarinense, inspira. É um lugar que se respira trabalho, respira empreendedorismo e a noite de hoje seleta com as principais lideranças aqui da região para falar um pouco dessas histórias fantásticas de pessoas que começaram do zero e conseguiram gerar negócios de impacto, com emprego, renda e gerando valor para a sociedade. Esse é o foco do LEAD. As férias escolares começaram e muita gente aproveita esse período para viajar com a família.
mas tem um membro que precisa de um planejamento especial. O que fazer com os cãezinhos? Confira na reportagem. Para que uma viagem seja bem aproveitada e tranquila, é importante estar atento aos detalhes, como, por exemplo, quem vai cuidar do animalzinho da família nesse período. A escolha precisa ser segura, responsável e carinhosa. Com serviços de hospedagem, creche, banho, tosa e até transporte, uma opção são os hotéis para cachorros. A gente trabalha muito com a confiança, né, do cliente, então o cliente vem, conversa com a gente, conhece a nossa equipe, conhece a gente, e então eles acabam fazendo uma adaptação do cachorrinho vem para cá e hospeda, né? O processo é cuidadoso e começa com uma entrevista, pois para ficar aqui, o cãozinho deve ter até 20 quilos, ser sociável e estar vacinado e vermifugado. E o atendimento é feito pensando nas características próprias de cada um. Para cães mais ansiosos, né, pós-pandemia ali nós percebemos que houve bastante cães com ansiedade por separação, por exemplo. Nós pedimos para que previamente venha, né, fazer adaptações, né, frequente a creche, né, para nós trabalharmos essa questão de ansiedade, nessa questão de agito, né, que às vezes é muito em excesso. Para garantir o bem-estar dos animais, os espaços contam com uma estrutura apropriada, em quartos que separam os cães por personalidade e com toda uma equipe que inclui limpeza, recreadores e veterinários. E um dos momentos favoritos dos cachorrinhos, onde todos participam juntos, é a hora do enriquecimento ambiental com os recreadores. O ideal é procurar o serviço com antecedência para garantir a vaga e fazer uma boa adaptação. Apenas neste hotel, a expectativa é que cerca de 100 cães passem por aqui neste período de férias. As diárias variam de acordo com o peso do cachorro e o prazo da estadia fica a critério da necessidade da família. O cachorrinho pode vir aqui ficar um dia hospedado, como pode ficar 3 meses, como a gente tem cachorrinhos que ficam 3 meses hospedados com a gente. O cliente traz o cachorrinho, ele consegue acompanhar através das redes sociais. Todos os dias a gente passa informação via WhatsApp desse cachorrinho, a gente manda foto, a gente manda vídeo, para tranquilizar o cliente, né? Bota um sorriso no rosto, porque você vai ganhar o dia com essa novidade. A Uniaselv, que é o maior EAD do Brasil, está oferecendo condições incríveis para você ingressar no curso de graduação EAD. A Uniaselv é bastante reconhecida no mercado de trabalho, com o seu ensino nota máxima no MEC. Isso aumenta as suas chances de conseguir um emprego. Venha para a Uniaselv e faça a sua graduação EAD com bolsas a partir de 30% até você se formar. Além disso, a única instituição que disponibiliza um tutor exclusivo por turma que acompanha você e seus colegas até a formatura. Você tem encontros virtuais no Polo para tirar as suas dúvidas e trocar experiências com os colegas. Inscreva-se agora mesmo e invista no futuro dos seus sonhos, junto com o maior EAD do Brasil. Graduação Uniaselv. É EAD, é semipresencial e é do seu jeito. Em Lages, nesta madrugada, um acidente entre 2 caminhões na SC 114. Foi uma verdadeira tragédia. A repórter Suiane de Lis traz agora os detalhes desta ocorrência. Os motoristas ficaram com ferimentos muito graves, hein, Suiane? Conta pra gente. Olá, Fernando. Olá a todos. Isso mesmo. O acidente ele aconteceu próximo aqui ao Trevo dos Índios, no quilômetro 222, aí então da SC 114 aqui em Lages. Ambos os caminhões, eles estavam trafegando em sentidos opostos, contrários, quando o caminhão Volkswagen, placa de Ervaldo Oeste, seguia em direção à BR-470, já a Mercedes-Benz, com placas de Itajaí, seguia em direção à BR-282. Eles então colidiram, ocasionando danos nas laterais dos 2 veículos. A Polícia Militar Rodoviária, ela informou que devido à dificuldade em apontar o ponto de impacto e também divergências entre os depoimentos, não foi possível ter uma conclusão sobre
o causador desta colisão. Os condutores, um de 30 e outro de 31 anos, eles tiveram apenas ferimentos leves e eles foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres aqui em Lages. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, apenas um dos condutores estava lá. E foi identificado que ele tinha cortes superficiais devido a estilhaços de vidro. Já a outra vítima, ela estava no posto da PRF, da Polícia Rodoviária Militar, e foi acionada então para o Corpo de Bombeiros ir até lá. Depois ela foi encaminhada pelo SAMU até o hospital aqui em Lages. Os veículos, então, eles foram removidos pelas empresas responsáveis e foi realizado o teste de bafômetro que constatou que nenhum dos condutores, nenhum deles alcoolizados. São essas as informações, volto com você. Obrigado, Soiane. Olha, um assunto tem repercutido em Blumenau. Um vereador foi alvo de homofobia na cidade. O caso aconteceu no Parque Ramiro Ridger. E é para lá que a gente vai ao vivo conversar com o PC, que está acompanhando toda essa repercussão. O que aconteceu, PC? Fernando, o vereador, professor universitário e advogado Bruno Cunha, vereador do Cidadania, foi alvo, sim, de homofobia. E esse caso aconteceu no último final de semana no Parque Ramiro Ridger, que recebeu o evento O Amor Vence a LGBTfobia. O evento que foi promovido por uma ONG aqui da cidade. E antes desse encontro, desse evento, o ataque aconteceu, vários panfletos homofóbicos foram distribuídos lá no parque e o alvo principal foi o vereador Bruno Cunha, que ontem utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores durante a sessão de ontem para fazer um desabafo e para pedir fiscalização, investigação e punição aos agressores. É muito triste, em pleno século XXI, temos que abordar mais um caso de discriminação, preconceito por orientação sexual e condição humana. Nesse sábado, na nossa cidade de Blumenau, tivemos a distribuição de panfletos homofóbicos no Parque Central, com frases absurdas como "se nem todos fossem filhos de Deus". Eu quero primeiro destacar a necessidade da gente respeitar as pessoas e que a Bíblia nos ensina o amor sem nenhum tipo de discriminação. Mas antes de qualquer coisa, estamos falando sobre crime e por isso, na Câmara Municipal, pedi sim que a administração pública forneça as imagens para que a gente possa identificar esses criminosos e que sejam devidamente responsabilizados conforme prevê a legislação. Nós vamos ficar em cima desse caso. Nós não podemos retroceder na luta pela construção de uma sociedade igualitária onde todos tenham o direito de ser quem são, de amar quem querem amar e de serem felizes. Esse é o vereador Bruno Cunha do Cidadania, que pediu à Prefeitura as imagens de monitoramento do Parque Ramiro Ridger para tentar identificar os agressores. E nós voltamos agora ao estúdio com você, Fernando. Que bom que é um vereador, né? Se tem um lado bom dessa história triste, revoltante, é que é alguém que tem a voz, né, diferente da maioria dos gays, enfim, daqueles que estão na comunidade LGBTQIA+, quem sabe agora, né, envolvendo um vereador, um parlamentar, as pessoas parem para ouvir, para discutir, para respeitar e que isso possa influenciar depois todos que vivem a mesma situação. Embora essa condição ela seja mais comum do que pareça, né, nem todo mundo tem a possibilidade de cobrar, de vir à imprensa, de mostrar o seu lado da história, de cobrar justiça. Já que aconteceu com um vereador, repito, diante dessa triste notícia, o fato positivo é que, quem sabe agora, tem a voz, né, um pouco mais elevada do que a grande maioria dos integrantes da comunidade LGBT, que na maioria dos casos não são nem lembrados. PC, obrigado e obrigado por trazer esse assunto aqui, por repercutir esse assunto tão importante, nossa solidariedade a esse vereador, né? É isso! Assistam o filme da Barbie. Vem aí a previsão do tempo. Vamos começar a guardar os casacos mais pesados, pelo menos por enquanto. O frio vai diminuir nos próximos dias. Inclusive, para o fim de semana, a previsão de calor, um pouco atípico para esta época do ano.
A partir desta tarde, vamos sentir aos poucos a temperatura aumentar. Para algumas regiões do estado, a quinta-feira continuará nublada, como é o caso da Grande Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Litoral Norte e também do Planalto Norte. Ainda há possibilidade de chuva fraca e isolada por conta da umidade que vem do oceano. No oeste, o sol aparece entre nuvens. Nas demais regiões catarinenses, a nebulosidade deve diminuir gradativamente ao longo do dia. E para quem está com saudade, o sol até pode aparecer um pouquinho também. As máximas, elas ficam entre 11 e 21 graus. 21 graus aqui no sul do estado. Grande Florianópolis, a máxima de 17 graus. A gente já percebe o aumento nessas temperaturas. O norte registra máxima de 13 graus. Já para o oeste catarinense, que deve fazer um pouco mais de calor, tanto hoje como no final de semana, a máxima pode chegar a 21 graus. Olha, e amanhã, apesar de ainda ter possibilidade de chuva fraca e isolada em áreas da Grande Florianópolis ao litoral norte, principalmente no início do dia, o tempo começa a apresentar uma melhora. Para quem está esperando o sol, a boa notícia é que ele vai predominar entre poucas nuvens. No oeste, no extremo oeste, no litoral sul e também no Planalto Norte. Enquanto nas demais áreas a presença das nuvens é maior. As temperaturas máximas já sobem mais. Como vocês podem observar, Concórdia pode chegar a 26 graus. Erval do Oeste, 24 graus. São Joaquim, na Serra Catarinense, que passou aí dias de bastante frio, inclusive deu neve em São Joaquim no fim de semana, agora a máxima chega a 19 graus. Haja imunidade para aguentar tanta mudança assim no clima aqui de Santa Catarina. E agora vamos falar de esporte. Já está aqui a Domi, que vai trazer todos os detalhes do esporte, porque quinta-feira é um dia bom para o esporte, né, Domi? Quinta é, cheio de destaques. Gabi, se ontem foi o dia do rosa, hoje é do azul, né? A gente sempre combina. Então vamos lá, vamos começar o esporte de hoje falando de Sul-Americana. Nessa quarta-feira aconteceram mais 3 confrontos decisivos da competição. E tem mais brasileiro classificado para as oitavas de final. Bora ver! O Botafogo entrou em campo contra o Patronato. O time carioca podia até perder por um gol que se classificava, mas a equipe começou indo para cima e com menos de 2 minutos ampliou ainda mais a vantagem. Depois de linda jogada de Janderson, que invade a área, deu drible da vaca em domingo e tocou para Luiz Henrique, que mandou para o fundo das redes. Com esse gol, o Fogão se animou e por pouco não faz mais. Porém, aos poucos, a equipe carioca pisou no freio e deixou os argentinos crescerem no jogo. No segundo tempo, o zagueiro Domingo arrancou pelo meio e tocou para Arce, que bateu cruzado e empatou a partida. Mas só um gol não foi suficiente para se classificar. Fim de jogo e vaga garantida para o Fogão. São Lourenço venceu o Independente de Medellín por 2-0. Os 2 gols do jogo foram marcados de pênalti. Primeiro com Barreiro, que sofre falta dentro da área e ele mesmo bate e abre o marcador. E no final do jogo o lance parecia até reprise. Barreiro sofre falta, bate e amplia. O confronto entre Emelec e Sporting Cristal finalizou em 0-0. Com isso, a classificação ficou com a equipe do Equador. Com isso, já temos mais 3 confrontos das oitavas de final definidos. Bora ver como é que fica. O Emelec joga com Defensa e Justiça, o Botafogo pega o Guarani e o São Lourenço joga com o São Paulo. O São Paulo que já estava classificado para as oitavas de final. E pela Série B, o Avaí desencantou. Depois de um jejum de 11 jogos, a equipe voltou a vencer. E tá aí a explicação para a chuva na capital catarinense. Vamos conferir como é que foi esse jogo. O Avaí foi a campo contra o Sampaio Correia e depois de 74 dias voltou a vencer. A equipe mostrou atitude e foi para cima do adversário. Ainda no primeiro tempo, Denilson marcou após ótimo cruzamento de Rafael Gava. O Leão continuou indo para cima e teve boas chances de ampliar.
Mas o segundo gol saiu mesmo só na etapa final. Filipinho foi acionado em velocidade por Jean Kleber, invadiu a grande área e finalizou rasteiro e colocou a bola no fundo das redes. Fim de jogo, 2 Avaí, 0 Sampaio Correia. Depois do jogo, o técnico Eduardo Barroca falou sobre a partida. As minhas experiências aqui me dizem que esse torcedor é um torcedor que não larga na hora difícil, que apoia e que, se o time mostrar dentro de campo que tem vontade, o torcedor vai até o final. E vamos precisar muito desse torcedor. Sobre o jogo, era muito importante hoje a gente conseguir uma vitória para a retomada de confiança. Foi uma vitória construída muito ao longo da semana, por tudo que a gente passou e como os jogadores estão trabalhando. Com esse resultado, o Avaí saiu da lanterna do campeonato, mas ainda amarga a 19ª colocação. E chegou a hora de comentário por aqui. A gente volta a falar de Sul-Americana, porque Theo José traz agora todas as análises das competições. Então, fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Vamos fazer um balanço hoje sobre a Sul-Americana. Dos times brasileiros que iniciaram a fase de grupos na Sul-Americana ou vieram da Libertadores, apenas o Santos ficou à beira do caminho. A gente tem, de um lado, Botafogo e São Paulo, que podem fazer uma semifinal, e do outro lado, muitos brasileiros. O Goiás, o Corinthians, o Fortaleza, o Red Bull Bragantino e o América Mineiro. Já nas oitavas de final, temos um confronto brasileiro entre América Mineiro e Bragantino. Nas quartas de final, deste lado, poderemos ter 2 confrontos brasileiros. O Fortaleza, que pode pegar o Red Bull Bragantino e América, e o Corinthians, se passar nas oitavas, pode pegar o Goiás, que também vai estar nas oitavas de final. Eu digo para vocês, a chance de uma final no dia 28 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, entre 2 equipes brasileiras, é muito grande. Eu vejo que desta vez a Sul-Americana vai caminhar para, de repente, uma mini Copa do Brasil. A gente pode ter uma final entre São Paulo e Corinthians, entre Botafogo e Fortaleza. Ou seja, os brasileiros são favoritos, não só ao título, mas também a grande final no Estádio Centenário. E, claro, você vai ver tudo aqui no SCC, no SBT. Valeu, Theo, Sul-Americana arrebentando. E antes de finalizar o esporte de hoje, eu tenho um convite para você. Hoje começa a Copa do Mundo e começa também o Toque Feminino. A gente aqui do SCC SBT está produzindo uma série de conteúdos sobre o futebol de mulheres. E hoje, 4 horas da tarde, a gente vai fazer um podcast ao vivo, direto do YouTube do SCC SBT. Eu e a Angélica vamos comandar essa conversa, uma conversa bem legal, junto com a Thaís, que é formada em Educação Física e historiadora, e também com a atleta Isabela do Figueirense. O tema de hoje é contar um pouco da história do futebol feminino e também saber os desafios de ser uma jogadora. A gente sabe que ainda tem muito preconceito e o melhor jeito de quebrar isso é com muita informação e visibilidade. Quer participar da live? Manda sua pergunta na nossa caixinha do Instagram, no SCCSBT, ou também direto na transmissão ao vivo. Eu conto com a participação de vocês. E eu também quero saber se eu conto com a sua participação, Gabi. Com certeza. Eu fiquei bem feliz aí que a mulherada vai ser destaque finalmente, né, gente? Porque, olha, futebol masculino é todo aquele auê. Agora começa o futebol feminino, cadê as pessoas comentando? E tem que ser uma mulher maravilhosa para poder destacar outras mulheres, né, Domi? Isso aí, Gabi. Então tá, a gente vai falar muito do futebol feminino, então eu conto com vocês. É isso aí, gente. Não percam, porque vai estar incrível. Eu acredito. Então eu encontro vocês 4 horas da tarde, hoje, direto da nossa live, e amanhã no SCC Esporte. Até amanhã, Domi. Obrigada, viu? E o SCC Esporte vai para um rápido intervalo, gente. Não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o nosso meio-dia ao vivo para toda Santa Catarina. Bom almoço para você, daqui a pouco tem a tarde a nossa.
E hoje, claro, o assunto é Barbie, o filme da Barbie que estreia hoje. E você vai conferir as primeiras opiniões de quem já assistiu o filme na pré-estreia nesta madrugada. Kaique Guede, tá mais fácil utilizar o Procon de São José? Tá mais fácil utilizar o Procon de São José? Qual é a novidade para quem depende do serviço, hein, Kaique? Olá, Fernando, eu aqui de novo agora para falar com a população de São José, isso porque estou na sede do Procon, bem na Avenida Beira-Mar de São José. Podemos observar ali ao fundo, quem precisar do serviço é só vir até aqui. E um detalhe agora, não precisa mais agendar o serviço, basta chegar aqui entre o meio-dia e as 6 da tarde, trazer um documento de identificação, comprovante de residência e, claro, tudo documentado relacionado ao fato que a pessoa está procurando ajuda, está procurando entender melhor, né? Alguma situação ali relacionada ao direito do consumidor, é claro. Do meio-dia às 6, portanto, só vir ao Procon sem agendamento. Quem já agendou pode vir no horário que estava agendado, vai ser recebido, continua tudo da mesma forma. É uma alternativa para levar mais dinamismo, melhorar esse atendimento, claro, aos consumidores aqui em São José. Fernando, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Kaique Guede, pela informação. Agora, na última terça-feira, equipes terceirizadas da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina identificaram rachaduras na SC 110 em Urubici. As imagens foram divulgadas agora e a Suiane conta pra gente quais são os riscos destas rachaduras e mais, o que está sendo feito para consertar ao vivo da Serra. Suiane, com você. Olá, Fernando. Novamente, então, com essa identificação das rachaduras na SC 110, na região aí próxima à Serra do Panelão, em Urubici, foi comunicado à Polícia Militar Rodoviária. A interdição parcial da pista no sentido da BR-282 para o município precisou ser realizada, deixando então o trânsito em meia pista. A informação da Polícia Militar Rodoviária é que não há previsão de normalização do trânsito até que os estudos sobre a situação sejam concluídos. Então ainda estão sendo feitos estudos para averiguar os riscos e o que aconteceu. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina já havia emitido uma ordem de serviço para realizar trabalhos então de manutenção, incluindo recomposição do revestimento, reconformação da plataforma e melhoria na drenagem no local. Conforme o comunicado da Secretaria, o prazo para a previsão de conclusão é de até 20 dias, contando a partir do dia 6 de julho, data em que esse documento ele foi recebido. Além disso, também outras imagens aí da SC 370 em Urubici, um outro trecho. O deputado estadual Lucas Neves solicitou também medidas urgentes ao governo do estado da situação precária aí na rodovia. A obra de asfaltamento desse trecho entre Urubici e Rio Rufino teve início em agosto de 2022, com uma previsão inicial de conclusão de 540 dias. O prazo ele já passou e até agora já passou da metade do tempo e até agora 2% apenas foi concluída. A resposta é que após as chuvas, melhoria do tempo, melhorias devem ser realizadas também neste local. São essas as informações, volto com você. Muito obrigado, Suiane de Liz, direto da Serra Catarinense. Roberto Azevedo chegando agora e repercutindo a entrevista com o governador Jorginho Melo, entrevista exclusiva aqui com o Grupo SCC. Roberto. Pois é, Fernando, o governador deu uma longa entrevista para nós ontem, que vai ser exibida na íntegra no Ponto e Contraponto de sábado, aqui às 7h30 da noite, mas também estará disponível no portal SCC 10. Importante, o governador falou sobre essa questão no segundo semestre, a questão de dar prioridade para as estradas, para as rodovias catarinenses. 80% delas pavimentadas e 20% delas não. Isso preocupa num estado que quer crescer mais. Mas o governo falou de vários assuntos, o governador Jorginho Melo, e evidentemente valorizou a universidade gratuita, que foi a grande conquista nestes primeiros 6 meses de governo. Vamos acompanhar os principais trechos desta entrevista. A gente está credenciando hospitais, está aumentando o número de serviço, criamos mais 180 leitos de UTI. Por quê?
porque acumulou agora nesse inverno dengue, bronquiolite, gripe, Covid, isso tudo lotou os hospitais, as UTIs. Foi um desespero para conseguir dar conta da fila, dos que estavam entrando na fila, dos que vieram para o hospital em busca de socorro por causa dessas doenças que citei. Então, mesmo com tudo isso, a gente já operou quase 60 mil pessoas das 105 que tinha. Eu tive uma audiência com o ministro Haddad também ontem, a segunda, porque eu já tratei com os técnicos, o secretário Cleverson também foi a Brasília para tratar sobre isso com os técnicos. Eu preciso receber, Roberto. O governo passado, de forma inacreditável, aplicou 465 milhões em rodovias federais. Em vez de consertar as estaduais que estão cheias de buraco, ele foi fazer graça e colocar 465 milhões em rodovias federais. E agora eu estou tendo dificuldade do governo descontar na conta de Santa Catarina. Eu não quero que ele me devolva o dinheiro vivo. Eu quero que ele desconte da dívida pública que Santa Catarina tem. Fazer um abatimento. E assim mesmo está difícil, porque eles quase não acreditam. Mas como? O governador investiu dinheiro em obras federais? Sim, então tem que explicar isso tudo, tem que pedir parecer do Tesouro. Nós estamos fazendo esse trabalho de construção. Então, ontem eu fui tratar com o ministro Haddad sobre a pressa disso. O partido cresceu, criou musculaturas, hoje o PL é o maior partido do Brasil. Temos o presidente Bolsonaro, que é a nossa grande liderança. Ele vai visitar alguns municípios de grande porte para nos ajudar a eleger prefeito. Eu vou fazer de forma respeitosa, até porque eu tenho dentro do governo o MDB, o PP, o PSD, e vou ter agora, e o PTB. Então é um governo de muitas mãos. A gente nada na vida constrói sozinho. Eu estou tendo a grandeza, eu ganhei a eleição sozinho. Ninguém quis coligar comigo, mas eu estou tendo a grandeza de chamar quadros bons dos outros partidos para nos ajudar nessa grande missão. Então eu vou me interessar sim, o partido vai crescer, o partido está organizado, nós vamos ter nomes importantes em cada município para disputar a eleição. Pois bem, o governador também falou outros assuntos que a gente vai deixar à disposição de você, nosso leitor, nosso telespectador, dentro do scc10.com.br, mas principalmente na íntegra entrevista no Ponto e Contraponto, 7h30 da noite de sábado. Uma informação de última hora. Depende de uma conversa entre o governador e Alice Kirten, a continuidade da secretária de Assistência Social da Família e da Mulher no governo do Estado. Essa conversa só vai ocorrer depois que o governador for a Erval do Oeste, onde, infelizmente, vai prestar as últimas homenagens a uma tia dele que faleceu nesta quinta-feira. É isso, Fernando? Obrigado pela participação aqui. Roberta Azevedo e a política, a entrevista completa neste sábado, 7h20. Vem comigo. Tem incêndio acontecendo agora em Santa Catarina. Informação que chega pra gente urgente, direto da redação do SCC10. Ana Paula Bittencourt, vem cá. Já tem informações do espaço que está queimando neste momento e se há feridos, Ana, por favor, ao vivo. Fernando, esse incêndio, pode colocar as imagens na tela, por favor, acontece em uma obra na Avenida João Manuel Jacques, em Perequê, no bairro Perequê, em Porto Belo. São 5 viaturas no atendimento dessa ocorrência. O fogo começou por volta do meio-dia. Acho que a gente não conseguiu colocar ainda as imagens, mas é um edifício em obras, um edifício bastante grande lá em Perequê, em Porto Belo. A gente recebeu aqui nas nossas redes sociais um comentário dizendo que o marido trabalhava nessa obra e que, felizmente, né, não há feridos, mas o fogo tá difícil de controlar, porque é no alto, né, desse prédio, aí a gente está vendo as imagens agora, no alto desse prédio em construção em Perequê, na cidade de Porto Belo. Então essas são as informações que a gente tem agora em tempo real. A gente segue aqui em contato com os bombeiros para ter mais informações e as atualizações a gente coloca aqui no nosso portal scc10.com.br. Fernando. É informação urgente para você, deixa a imagem na tela, 1h08, o jornalismo do SBT mostrando urgente, olha só, no alto do prédio, que imagem impressionante, o prédio em construção e o fogo lá em cima, provavelmente nos equipamentos desta construtora,
na madeira que é utilizada para fazer os andaimes e também toda a estrutura de concretagem neste prédio, ali pelo menos 5 andares já erguidos, a fumaça muito escura. Essa imagem é simplesmente impressionante. Porto Belo é a cidade, você acompanhando comigo ao vivo, o SCC10 repercutindo toda a informação. Não há feridos neste momento, segundo a confirmação de Ana Paula Bittencourt ao vivo aqui na tela do SBT. Olha como as chamas vão consumindo todo este andar de um prédio em Porto Belo, na praia de Perequê. Daqui a pouco, novas informações, eu vou para o intervalo e volto já. De volta para parabenizar a nossa querida Balneário Camboriú, os olhos de Santa Catarina para o mundo, 59 anos. Meu Deus, a cidade maravilhosa aqui de Santa Catarina, que atrai milhares de turistas todos os anos e que encanta não só os turistas, mas os catarinenses. É a Dubai brasileira, né, Fernanda? Olha aí, ó, o metro quadrado mais caro do país. É isso, 59 anos para Balneário Camboriú. O bolo gigante que está sendo servido nesta quinta-feira. Alô, Balneário! Todos que vivem na nossa querida Balneário, parabéns, felicidades, mais crescimento e desenvolvimento. Hoje, com certeza, estão em clima de festa em Balneário Camboriú, feriado da cidade. Eu amo Balneário Camboriú, sou bem suspeita. Tenho sogra que mora lá, vivo por lá. E você, Fernanda? Eu gosto só de passear mesmo. Ah, é? Não tenho dinheiro para comprar uma casinha lá, não. Ah, não, dinheiro eu também não tenho, mas passear a gente até às vezes consegue, né? Vem aí o A Tarde é Nossa hoje para discutir o filme da Barbie. Teve pré-estreia nesta madrugada, viu? Um filme muito interessante. Assisti nessa madrugada e aí o que eu posso refletir é que pena que muitas pessoas que deveriam assistir não vão. Sabe o que fica... Mas que essa mensagem seja levada. E o que a impressão que tem de quem não percebeu, quem não viu o trailer do filme, é que é um filme para criança. E na verdade não. Ele é um filme que a indicação dele é acima de 12 anos. É um filme, inclusive, para adultos, que trata de temas muito atuais. Muito. Você deve assistir. Vem aí o A Tarde é Nossa que vai repercutir o filme. Não vou falar muito, senão A Tarde é Nossa não vai ter conteúdo, né, Laércio Botega? Gente, tchau, cuide-se. Obrigada pela sua audiência hoje, mas continua aí, porque vem agora o A Tarde é Nossa.